E aí, pessoal? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você vai estar vendo esse conteúdo aqui com a gente. Tô aqui com a Pri, tá? A gente vai trazer para vocês aí como defesa será cobrado no concurso do SIDASC. Tem muita coisa legal. Eu já vi o conteúdo, a Pri trouxe um conteúdo muito completo. Tem questões, tem muita coisa boa para vocês poderem notar de dica, tá? Não tem ninguém melhor no foco para falar de defesa do que ela, né? Afinal de contas, eu acho que ela dá todas as aulas de defesa, Pri, ou quase Quase todas, todas, né? quase Quase todas, todas. Ju. Então, assim, ela sabe tudo, tá com a gente aqui já há muitos anos, então vai trazendo muita dica, muita coisa legal para vocês aí se prepararem para o Cidasca. Combinado? Pri, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ju. Pessoal, nós estamos gravando aqui de manhãzinho, o foco fica todo vapor, com vocês fazendo concurso, sempre tentando preparar aí o melhor conteúdo. Igual a Ju falou, a gente não sabe o momento que você está assistindo, né, esse conteúdo, mas espero que ele possa agregar muito aí no seu concurso, muito no seu dia a dia. Então, hoje a gente veio aqui para falar do Programa Nacional de Sanidade Suídia. O Programa Nacional de Sanidade Suídia é sempre um desafio. Ele é um programa, Ju, que ele é um programa base para os demais, né? Foi o primeiro grande programa do Ministério da Agricultura, com todas as suas. É um programa grande mesmo, com muita legislação, com muita fundamentação técnica, muitas doenças, né? Talvez seja a maior aula de programa sanitário que vocês tenham aí, devido à complexidade e também ao momento da suinocultura como, né, um importante elemento do agronegócio. Então, a gente trouxe bem completo, porque a síntese desse programa é sempre muito difícil, né? Dentro dos concursos, ele vai da própria criação do animal, mais do que qualquer um outro, até a parte da doença mesmo, do programa. E a gente vai trazer um pouco disso, né? O porquê, o como. Sempre acho que quando a gente tem o porquê, o como, ajuda a gente a associar os conteúdos. Então, a gente vai falar bem disso aí. O que a gente, quais combinados que a gente vai fazer? O aprofundamento está na aula, tá para o aluno do IFOP que assiste, né? Aqui a gente vai dar aquela repaginada, aquela reconceituada, uma forma diferente de apresentar aquele conteúdo, uma conexão diferente, mas o conteúdo mesmo, ele é muito profundo, e eu sugiro que, né, todos acompanhem aí o conteúdo do Programa Nacional de Sanidade Suídia, porque é um programa que, entendendo bem, você vai entender todos os outros, né, porque ele tem vários tipos de estratégia, de saneamento, e ele é base para, inclusive, para o próprio programa de aftosa. Então, pessoal, aqui então a gente está com, né, me apresentando para quem não me conhece. Eu me chamo Priscila Pires, meu nome tem todas essas letras mesmo. Não é marketing, né? Tem gente que fala, é marketing. Não, não é, nome é assim mesmo. Né? O meu pai é contador, e aí, né, pai, quem é pai e mãe sabe que a gente sempre quer evitar problemas para os filhos, e ele não queria que eu tivesse homônimos, né? Que são pessoas que grafam um nome igual às outras, porque tem vários problemas fiscais e tudo. Então, ele pôs esse tanto de letra, mas já tem gente que escreve o nome igual ao meu, assim, não sei se é por admiração, de sacanagem, sei lá, o que o pai fez com essa pessoa. Então, meu nome escreve assim, com muitas consoantes. Eu sou casada com o Marcelo, que é educador físico, que fica sempre pegando no meu pé para fazer atividade física, e é uma dica bem boa, né? A gente não pode deixar a vida da gente tomar conta, saúde física é muito importante, em especial para concurseiro, que sofre muito de estresse, muito de ansiedade, né? Tirar uns minutinhos aí do dia para fazer uma atividade física é muito importante. Eu sou mãe da Mariana, a Mariana agora está com 8 anos, o IFOP viu toda a história da Mariana, né? O IFOP me viu começar a namorar o Marcelo, aí namorei, casei, tive filho, construí casa, tudo isso o IFOP foi assistindo, assim, minha trajetória, né? Quando eu estava acabando de construir minha casa, era ali o último concurso que eu acompanhei como supervisora do IFOP, né? E a Mariana tinha 2 aninhos ali. E agora a gente tem também a Pipoca, que é uma filha de 4 patas. Enquanto estou gravando aqui com vocês, ela está assistindo ali, arranhando no sofá ali para poder deitar. Né? A Pipoca tem um aninho já, né? Fez 1 aninho agora. E é a irmãzinha da Mariana. Meu hobby é montar quebra-cabeças. Eu adoro montar quebra-cabeças. Quanto mais pecinhas, melhor. Estou tentando introduzir esse hábito aí na Mariana para eu ter uma companheira. Tem muita gente que monta e faz tela, né? Eu ainda não cheguei nesse nível, assim, de montar o quebra-cabeça e transformar numa tela, não.
eu monto e desmonto mesmo, eu gosto. Sempre tem um quebra-cabeça ali na minha mesa. Nesse momento não tem não, mas ele está chegando. Aí vai chegar, eu abro e a gente fica ali montando, né, alguns dias aquele quebra-cabeça. Também adoro ler, né? Normalmente eu leio 3 livros simultaneamente, né? Para poder não ficar focada num livro só. Às vezes você está cansado de um livro, lê de outro. Então eu leio 3 livros simultaneamente. A gente está, né, em abril de 2024 aí, até esse momento, nesse ano, acho que já são 9 livros lidos. Então, eu gosto muito de ler, acho que me tira, é a coisa que me desconecta, atividade física, quebra-cabeça, leitura, são coisas que eu consigo realmente tirar a cabeça do dia, tirar a cabeça das coisas e, né, e ficar mais em fluxo, mais focada, né? A Pri, do começo até aqui, a Pri foi uma estudante de medicina veterinária regular, assim, né? Nunca fui destaque na minha sala, mas eu sempre gostei de estudar os conteúdos que hoje eu dou aula, né? Então, a primeira matéria na faculdade que todo mundo queria, o meu caderno mesmo, foi imunologia. Então, aí eu me destaquei ali, gostei do conteúdo, né? Era uma professora na UFMG ali que não tinha... O pessoal tinha dificuldade de aprender e eu consegui, né, entender bem aquele conteúdo. E aí, isso era no terceiro período, no quarto período eu comecei a fazer uma iniciação científica voltada ali para a área de doenças infecciosas, então muito, muito no início mesmo da minha carreira, né? Comecei a trabalhar com esse tipo de conhecimento, e aí desenvolvi pesquisa nessa área, publiquei mais de 40 artigos científicos relacionados a doenças infecciosas, né? Fiz o meu mestrado, meu doutorado nessa área, e quando eu estava acabando o doutorado, eu comecei a dar aula, e a instituição que eu comecei a dar aula era o UniBH. E aí eu comecei lá com, né, naquela época era um currículo disciplinar, eu comecei com a disciplina de microbiologia. Bom, aí, né, aquilo ali mais ou menos 2015, 2016 nasce a Mari, e aí comecei a interessar pelo concurso, estava dando aula, falei, não, vou fazer esse concurso, comecei a sair concurso, me interessei, mas, na verdade, assim, minha grande paixão é dar aula, né? Porque, às vezes, professor no Brasil tem, né, não é tão valorizado assim. E, paralelamente ali, quando eu comecei a pensar em dar aula, né, eu também fui para o IFOP, fui gravar umas aulas, aí eu falei, combinei com o Diogo, com o Rodrigo, os donos do IFOP, combinei com eles assim, então eu gravo as aulas e ganho curso. E aí eu fazia o curso. E aí eu gravava as aulas, só que quem grava a aula, né, a Ju sabe que perrengue que é, montar uma aula bem montada, cheia de esquema e tudo, e aí comecei, acho que era uma boa desculpa, assim, para eu ficar montando aula, gravando e tudo, estudando. E aí, quando eu estava lá, né, os meninos tinham mudado a sede, tinham, né, mudado um pouco a estrutura, eles me convidaram para ajudar na pós-graduação, porque a pós estava começando como supervisora de conteúdo. E ali eu comecei uma parte que é a parte de administradora, né? Vou até passar para o outro, Ju, aqui, né? Eu comecei ali uma parte que é a parte da administração acadêmica em si mesmo, né? Então, fiz meu doutorado e tudo, mas eu sempre fui da parte da bancada, de laboratório de bancada, mas ali o bichinho da gestão acadêmica me picou. E aí, começando a trabalhar ali com a revisão de conteúdo, acho que a gente fez um bom trabalho, né? O IFOP sempre faz, mas, assim, particularmente aquele momento, aquele concurso, a gente deu muito dentro em relação à banca, em relação aos temas, né? Numa parceria muito grande, de todos os veterinários que estavam lá, eu não era a única veterinária trabalhando na supervisão de conteúdo, com o próprio Diogo. Então, foi muito legal. E eu falei, gente, acho que eu quero mexer com gestão acadêmica, não quero só dar aula, né? E, de fato, dali para, né, a partir daquele momento, eu comecei a entrar um pouco na gestão acadêmica. Então, eu deixei de ser só professora no UniBH, fui coordenadora de concurso, né? A gente teve o melhor resultado do ENAD, da capital mineira, com a medicina veterinária no UniBH, naquele ano que eu fui coordenadora. Eu tinha 229 alunos no ENAD, todos foram fazer ENAD, ótimos resultados, uma turminha que está trabalhando, dando show aí no mercado de trabalho. E aí, continuei coordenadora. Veio a pandemia. E o UniBH ele faz parte de uma corporação que chama Anima, né? Anima Educacional. E ali, então, a gente tem uma organização de vários cursos em várias universidades, e aí eu assumi a coordenação regional, né? Que era uma figura, que é uma gestão acadêmica de coordenadores de curso. Então, ali tinha não só agora o UniBH, mas tinha todos os alunos da UNA. A UNA está em Belo Horizonte, mas ela também está no interior de Minas, em Pouso Alegre,
Uberlândia, Itabira, várias outras cidades do interior de Minas e Goiás. Né, ali em Goiás, as cidades polos da produção ali, então Tubiara, Jataí, Catalão. Aí fiquei nessa coordenação regional, né, dentro da Ânima, depois passei para a coordenação nacional. Então, aí a gente está falando de cursos que vão do Nordeste ao Sul do Brasil, né? Então, ali na coordenação nacional dos cursos de ciências agrárias, então tem a UNP, né, em Natal, a gente tem a Unifax em Salvador, bem importante, uma universidade com estricto. Em São Paulo tem a Ibimorumbi, Universidade São Judas, né, duas das principais universidades ali que tem medicina veterinária. No sul do Brasil, a Unisul, a Unisociesc, a Unicuritiba, e aí são 27 instituições de ensino superior em todo o Brasil, né? E aí, quando a gente passa a coordenação regional, assumi também, além dos cursos de medicina veterinária, os cursos, né, coordenação, gestão direta de coordenadores, né? A do zootecnia, agronomia, parte da geologia, gestão ambiental, gestão do agro, abrangendo ali 15 mil professores e mais ou menos 15 mil alunos e 400 professores, né, em todos esses cursos e em todas as modalidades, porque gestão ambiental e gestão do agro também tem a modalidade EAD. Aí, então, Ju, aí não para, né? Aí comecei assim, agora eu estou na gestão diária, então estou atuando como coordenação direta dos gestores, né, dos gestores de coordenadores, são gestores acadêmicos, estou na coordenação que a gente chama da Grande Área 1. A Grande Área 1 tem a área de Ciências Biológicas e da Saúde, com 22 cursos da saúde, né? Tem as Ciências Humanas, com Psicologia, com licenciaturas, né, mais ou menos 17 cursos, e as ciências agrárias, então, né, atuando ali junto com os gestores, em todos, né, e aí com um número muito maior de cursos e alunos. E estou nessa função desde então, apaixonada pela educação, né, a gente transformou o currículo, a gente tem transformado a vida das pessoas, né, em diversos locais, né, então aí conhecendo também as culturas na formação dos profissionais, isso agregando muito a minha vida mesmo, como pessoa, poder ajudar na transformação dessas outras pessoas. Então, essa é a Pri do momento, né, a gestora acadêmica, mãe da Mari, né, esposa do Marcelo, mãe da Pipoca e professora. Mas eu tenho muita saudade do IFOP. Aí eu sempre ajusto, vem, Pri, falar, Ju, não posso. Aí tem hora que eu não posso mesmo. Mas quando dá uma brechinha, eu falo, Ju, lá vou eu de novo, né, porque é uma correria. E às vezes a gente fica um pouco desconectado e tudo. Mas a gente tentando aí, né, sempre que dá, apoiar, entrar em contato com vocês. Então, aí estou, né, na gestão acadêmica, e aí sempre que dá, a gente vem fazer uma contribuição no IFOP, e aí, né, até muito gestor acadêmico acaba se distanciando da sala de aula. Eu dou aula, né, eu sempre faço questão de dar aula, eu falo assim, nossa, mas como é que você consegue conciliar a aula? Eu falo, gente, tem medo de ficar burra, né, porque a gente precisa estudar, eu gosto de estudar, é o assunto que eu gosto de estudar, né, e claro, dentro da gestão tem estudado muita coisa, né, principalmente dentro da educação, mas gosto de estudar e não quero ficar longe do conteúdo, né, que me formou como médica veterinária, que é aquele que eu mais me apaixonei. Então, pessoal, hoje, assim, vou passar uma geral aqui no cronograma do que eu pensei, tá? Como eu disse, é um encontro, para a gente pincelar ali os destaques, né, desse programa, o que tem de mais importante. Fui nas questões da FEPESE, tentei buscar ali o que tem de mais conteúdo. O que a gente percebe é que a FEPESE, de maneira geral, não cobra tanto doença dos suínos, não cobra tanto PNSS, embora, né, quando a gente fala de Santa Catarina, eu estou falando de um estado que é muito produtor da suinocultura, em que a suinocultura é muito importante, inclusive os grandes avanços que eles têm na aftosa é em função da cadeia de aves e de suínos. Aí você fala, o que tem a ver? É porque as pessoas são integrados e os integrados precisam, né, atender as exigências da SIDASC ali em relação à bovinocultura para poder fazer a suinocultura e a avicultura. Então, mas de maneira geral, essa cobrança é menor. E aí, né, e já entrando um pouco, falando mesmo desse conteúdo, o que acontece? Quando a gente vai estudar uma banca,
Às vezes as pessoas falam assim, mas a Santa Catarina tem muitos suínos e aves, mas a banca FEPES talvez não tenha os especialistas que se sintam extremamente confortados a ponto de fazer muitas e boas questões a respeito do assunto. Não estou dizendo que não tem assunto, tem assunto. E cai, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver que nem todos os tópicos eu consegui achar uma questão exemplo que fosse, né, compatível aí com o nível estadual de concurso de vocês. E muitas das questões que trago aqui também, elas estão no nível mais de concurso municipal, porque é a própria, né, as questões da FEPES mais relacionadas ao concurso municipal, tá? Então, embora seja um programa muito importante, né, ele deve cair aí uma, duas questões no máximo, né, relacionado a esse assunto, mas não é uma banca que conhece tanto de, né, que provavelmente não tem no seu rol ali de produtores de questão, de professores produtores de questão, essa granularidade para esse programa, tá? Embora Santa Catarina tenha os principais pesquisadores de doenças de aves e suínos, inclusive alguns deles que escreveram ali livros, que são os mais importantes que a gente tem na suinocultura, tá? Eles só não fazem parte provavelmente não fazem parte da banca da FEPES, né? A gente não tem, assim, tanta classe, se a gente soubesse quem são as pessoas da banca, ficava mais fácil ainda a gente pensar as questões, tá? Mas, Pri, a gente trouxe esse conteúdo até porque é um conteúdo que já caiu, né, em provas da FEPESE, e você trouxe aí uma ou duas questões. Pô, são uma ou duas questões que fazem total diferença para sua aprovação, né? É isso, Então, é de grão em grão que a galinha enche o papo, né, Ju? É uma questão que não dá para errar, entendeu? exatamente, isso aí. E assim, são vários programas, né? Então, todos estão sendo abordados no edital. É muita coisa, então a gente trouxe esse programa que é o que você falou. É um programa base para os outros, se você entender, fica mais fácil para você destrinchar. E pessoal que está em casa aí, isso aqui é um pouquinho do que a gente traz aqui no FOP, né, Pri? Foi o que você trouxe. Não é uma aula completa, mas já tem muita dica, já tem muita coisa legal. Então já pega papel e caneta para vocês anotarem aí, tá? Isso. E aí, né, igual a Ju falou, é uma, duas, tem que acertar, né? As questões de suinocultura, nem todo mundo dá conta de cobrir, sabe, Ju? Então, assim, é um programa muito grande, cai uma ou duas, então a gente vem aqui e pincela o que é mais importante, né? Mas é um programa que as pessoas não dão conta de estudar, porque a legislação está muito pulverizada. Se você pega a legislação do PNCBET, você tem ali 3, 4 legislações principais que vão nortear ali as questões de PNCBET. Então, as pessoas conseguem encontrar bem. Se você pega a legislação do programa de suínos, aí na aula está bem detalhado, né, Ju, essas legislações, a gente tem muitas, né, mais de 20. Então, as pessoas têm dificuldade mesmo. Quem não está estudando com uma organização de conteúdo como tem do IFOP, tem dificuldade. E, às vezes, tudo que ele estudou não caiu. Ou tudo que ele leu não vai cair. E vocês não. Vocês têm acesso a todo o conteúdo, né? E de forma organizada para aquilo que pode cair. Então, aqui é mais uma pincelada mesmo, tá? Então, dentro da introdução, a gente vai falar um pouco da suinocultura, da finalidade do PNSS, mais até para a professora mesmo, né? Pegar o ritmo, enganchar assim no assunto e conseguir dar, que a gente não faz uma linha lógica também, a gente tem, né, dificuldade de dar aula mesmo, então vou fazer aqui para eu, né, aquecer as turbinas e deslanchar aí. Depois a gente vai falar da granja de reprodutores de suíno certificada, tá? Então a gente vai voltar um pouco na definição, no objetivo, né? Uma banca também bem conceitual, né? Eu vejo que as questões da FEPES são de pensar, né? Muitas delas são de pensar, não é só você saber e marcar, né? Mas tem que ter atenção ali, né? Então, a esses conceitos, aos desdobramentos dele. A gente vai falar um pouco de condições básicas e específicas, né? Uma legislação bem extensa dessas condições básicas e específicas para ser uma granja GRSC, tá? Então, é muito detalhezinho ali, vale a pena voltar na legislação, né? A gente trouxe aqui o que tem de mais importante dentro dessas condições básicas e específicas. Depois a gente vai falar um pouco das doenças-alvos de granja de reprodutor suíno certificada, tá? Então, essas condições, essas doenças-alvos que a gente fala, elas são importantes, muitas delas estão até no programa de Brasil Livre, né, de doenças hemorrágicas dos suínos ali, para a gente fazer controle. A gente também vai falar da condição sanitária opcional, que são algumas doenças que são relevantes para a suinocultura, mas que não necessariamente as granjas precisam ser livres dela para serem certificadas. E aí a gente vai entrar no plano integrado de vigilância das doenças dos suínos,
tá no final, mas eu acho que ali é um alvo bem importante para o concurso, sabe, Ju? Acho que isso aí o pessoal não pode ir sem saber. Isso o Brasil teve bastante, fez um esforço muito grande. Quando eu falo esforço, estou falando de pessoas, estou falando de recurso, né, em relação a essas doenças. Então, eu estou falando ali de peste suína clássica. Claro que tem a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, mas estou falando de peste suína clássica e peste suína africana. Né? A gente teve surtos de peste suína africana em muitos locais, chegando muito perto do Brasil, não chegou no Brasil, mas chegou muito perto. Então, o Brasil fez muito esforço com relação à peste suína clássica, tem feito, né? A gente tem uma atenção muito grande com a peste suína africana, isso é um problema mundial, de ordem mundial, então prestaria bastante atenção aí, né? Na peste suína clássica, na peste suína africana. E a gente tem também, né, uma última doença aí, que é a doença de Algésque, né? Então, a doença de Algésque, ela já foi mais importante, eu diria, assim, né, em nível nacional, uma doença que a gente está livre, mas ela já, né, teve alguns surtos, mas a gente está livre, então já foi mais importante, tá? Mas é uma doença gostosinha, assim, né, que qualquer pessoa mais ou menos entendido de doença, consegue, pensando, né, com a cabeça do examinador, que é quem faz a questão, uma pessoa que entende de doença, né, uma herpes virose dá boas questões de prova, fácil de fazer, para quem, né, é da área, então entendo ali que vale a pena um olhar, né. Então, se a gente olhar para esse conteúdo ali, né, eu viria desse tópico 4 para o 5. Aí você fala, mas Pri, as grandes de reprodutores suínos são sempre importantes? São importantes, tá? Em especial para esse estado, que tem a suinocultura como base, tá? Mas, né, os dois tópicos ali principais, eles repercutiram muito nos últimos anos, tá? Em especial peste suína clássica e peste suína africana. Então, assim, né, para a gente dar esse gancho, vamos falar um pouco ali sobre a introdução, a gente falar ali um pouco sobre a suinocultura, né, e ela é bastante importante quando a gente fala do programa em si, porque o programa foi pensado na própria cadeia produtiva do suíno, né? Cadeia produtiva, quando a gente usa esse termo, é um conjunto de atividades econômicas que vão se articular, e se articulam sucessivamente, e aí isso forma, né, a cadeia cheia de elos. Então, na produção de suínos, a gente tem, né, elementos de apoio, como a nutrição, a sanidade e o material genético. Parece pouca coisa, mas e por isso está destacado aí em vermelho, quando a gente fala de material genético, né, a gente está falando dos rebanhos que são nucleadores. E aí, esses rebanhos que são nucleadores, que são, né, multiplicadores, que vão trazer todo o arcabouço para a produção comercial, eles são extremamente importantes quando a gente fala do PNSS. Por quê? Porque é a partir deles que a gente tem os rebanhos comerciais que vão gerar ali os suínos que vão de fato para o abate. E esses suínos que vão para o abate é o que vai, então, gerar todo o elemento que o consumidor percebe, né, de maior percepção comercial pela população em geral. Então, né, a gente tem as indústrias de primeira e segunda transformação, a gente tem os consumidores intermediários, né, e a gente tem o consumidor final, que é aquele que vai consumir a carne, consumir o couro, consumir, né, os produtos e subprodutos de origem suídia, tá? Mas vamos dar um destaque aqui ao que está de verde, que é o material genético e a produção de suíno, né, em si. O sistema de produção de suíno, ele é um sistema... O sistema de produção de suíno, ele é um sistema piramidal de melhoramento genético, em que eu tenho rebanhos núcleos, rebanhos multiplicadores e rebanhos comerciais, né? O maior valor genético está sempre no topo dessa pirâmide. Quanto mais perto do topo, maior o valor genético. Quanto mais baixo na pirâmide, menor o valor genético, mas maior, né, a chance de comercialização, a finalidade de comercialização desse animal. Tá? E também a gente observa, né, que os rebanhos que estão mais ao topo da pirâmide são rebanhos que têm menor número de animais, e rebanhos que estão na base da pirâmide são rebanhos com maior número de animais. E o PNSS ele foi todo pensado exatamente para atingir, em especial, o topo dessa pirâmide, né? Os rebanhos núcleos, os rebanhos multiplicadores, porque quando a gente cuida dos rebanhos que estão no topo da pirâmide,
eu consigo, com um número menor de animais, garantir a sanidade de praticamente o número total de animais, tá? Então, o PNSS é muito pensado nesses rebanhos, né? Mas o PNSS, ele esquece dos rebanhos comerciais? Não, ele não esquece dos rebanhos comerciais, tá? Então, vocês vão ver lá, em especial o programa de vigilância, né, das doenças dos suínos, a gente tem os rebanhos comerciais como alvo de monitoramento, alvo de vigilância passiva e ativa, ok? Mas boa parte do que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de granja de reprodutor suíno certificada, estou falando desses rebanhos núcleos, desses rebanhos multiplicadores, onde eu vou garantir, né, para que elas sejam certificadas, eu tenho que garantir a ausência de determinadas doenças. Isso para falar de um dos elementos de condições de certificação, tá? Então, todo o pensamento da suinocultura foi pensado a partir desse próprio sistema de melhoramento genético, né, e do próprio sistema de integração em si, que é a forma como os suínos hoje são criados. Bom, por que estou falando tudo isso? Porque isso vai indicar um pouco, né, isso vai refletir um pouco os resultados que a gente tem, né, a taxa de sucesso que a gente tem quando a gente fala do controle das doenças dos suínos, né? Se vocês olharem para a aftosa, olhar para o PNCBET, são programas que a evolução é muito mais longa quando eu comparo com a suinocultura. E se a gente olhar hoje para as áreas que a gente considera que não são livres de peste suína clássica, são áreas onde eu tenho rebanhos que são menos comerciais, né? São rebanhos mais de subsistência, onde a gente não consegue aplicar o PNSS na íntegra como a gente tem nos outros estados, né? Onde eu tenho esse sistema de criação, onde eu tenho esse sistema de produção genética, tá? Então, mais lá na frente a gente retoma um pouquinho, né? E continua falando sobre isso. Bom, falando aí um pouco, né, da finalidade do PNSS, aí para a gente conceituar e já entrar mesmo nos tópicos do concurso, o PNSS é um regulamento técnico que aplica-se ao controle sanitário a ser realizado nos estabelecimentos de criação de suídeos que desenvolvam atividades relacionadas com a produção, reprodução, comercialização, distribuição de suídeos e material de multiplicação de origem suídea, bem como impedir a introdução de doenças exóticas e controlar ou erradicar aquelas existentes no país, né? Então, é um programa bem completo, e se a gente observar dentro dos programas, né, comparar com o próprio PNSE, a gente tem um programa que vai mais, de fato, na raiz, né, que é da produção ao fim, né, ao material distribuído, quer seja ele genético ou o próprio produto do suídio, tá? Então, ele é um programa, e por isso ele é muito extenso, né? Ele vai de fato, na criação do animal, quando ele vai certificando as granjas, e de fato uma certificação que funciona. Se a gente pensar lá nas tropas equestres que são certificadas de AIE, no próprio PNCBET, na certificação de livre, de brucelose ou tuberculose, são certificações que não foram muito para frente. Né? Se você colocar aí, parar para pensar quantas propriedades certificadas de PNCBET eu conheço, né? Talvez você não encha 2 palmas da mão. Se você pensar quantas propriedades certificadas para IE eu conheço, certamente você não enche uma palma da mão. Mas se você falar de grande GRSC, o número é grande, tá? Então, é um programa que deu certo na sua concepção e implementação. E muito por conta, né, no sistema de criação e da própria tecnificação desse sistema de criação. Tá? E aí, né, de novo, por isso que ele se torna um programa extenso e um programa que a gente tem muita legislação, muito conteúdo, e que aí o examinador dá de braçada, né, para poder ali escolher, pincelar algo que ele queira perguntar, tá? Então, lembrando ali que a granja de reprodutores suínos certificada, né, a gente está falando de granjas que estão ali nos rebanhos de núcleo, nos rebanhos multiplicadores, e que a gente vai, então, né, a gente, por meio do Ministério da Agricultura, né, e das normas estaduais, vai cuidar para que eles tenham uma condição sanitária que garanta a própria sanidade do rebanho comercial que parte a partir dessa granja de reprodutor suíno certificada. O que é essa granja de reprodutor suíno certificada? É uma granja que atende integralmente às disposições básicas e específicas estabelecidas para a certificação. Então, vocês vão ver que durante a legislação, durante a leitura, a gente tem uma série de condições,
Algumas são consideradas básicas, muito relacionadas à estrutura, ao próprio funcionamento da granja, e outras são consideradas específicas, aí bem relacionadas às doenças, né? E a gente vai trazer o mais importante aqui. E as granjas, para receberem essa certificação, elas precisam atender essas disposições, atender essas condições de certificação, né? E aí, essas granjas, elas vão ter, então, a sua certificação, que essas disposições, né? A certificação, ela é baseada no monitoramento sorológico para algumas doenças e na classificação sanitária, né? E na legislação, ele até começa pela classificação sanitária e depois ele vai para o monitoramento sorológico. A classificação sanitária, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela é a classificação de risco sanitário daquela granja. Tem, não tem cinturão verde, qual o tamanho desse cinturão, tem ou não tem distância para a estrada, qual a distância, né? Então, é a condição sanitária de risco daquela granja. E o monitoramento sorológico, né, é para ausência, né, para ser livre de forma obrigatória ou opcional para algumas doenças. Sendo assim, toda essa legislação que é feita para a GRSC, enquanto você estiver estudando ela, você não pode perder o foco de que ela serve para manter um nível sanitário adequado nas granjas que comercializam, distribuem ou mantêm os reprodutores suídeos para multiplicação animal. Tudo isso para evitar a disseminação de doenças. E isso é muito inteligente de pensar que se eu protejo o rebanho reprodutor, não tem como, na hora dele ir para o comercial, ele está com alguma doença, porque ele está, né? Se ele foi protegido na origem, na fonte, quando ele vai para o rebanho comercial, o rebanho comercial automaticamente se torna livre. E mesmo que eu tenha algum intempérie, alguma ocorrência no rebanho comercial, o rebanho comercial ele é fino, ele é final, né? Então, qualquer doença, qualquer coisa que aconteça ali, aquele rebanho ele vai para o abate, né? O destino final daquele rebanho comercial é o abate. Então, é muito mais fácil de controlar do que se eu tiver um problema num rebanho núcleo e que a finalidade dele é reprodução. Então, são animais que ficam muito tempo no sistema, tá? Então, tudo isso é feito para garantir, né, o nível sanitário em sistema de pirâmide. Se eu garanto nos rebanhos do topo da pirâmide, nos rebanhos da base, também tendem a, né, a levar, a herdar, né, além dos atributos genéticos, tendem a herdar também esses atributos sanitários, né? E aí, então, pessoal, vamos fazer uma questão aqui de concurso, tá? Da FEPESE, que foi feito para a UDESC, né, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, para médico veterinário. Aí, Pri, eu sugiro assim, você vai ler a questão, né? E aí o pessoal que está em casa, pausa, depois que a Pri lê a questão, pessoal, responde, né? Que aí depois ela vai vir com a correção aí para vocês e a correção explicativa sobre a questão. Mas agora é o momento de vocês testarem o conhecimento de vocês, tá? Então, o momento de RAI é agora. E aí, o legal da questão de fixação é para vocês de fato fixarem o conteúdo, memorizarem ele. Então aproveita, faz aí a questão, depois vocês vão para a correção dessa questão, tá bom? Se for uma questão que vocês já sabem, ótimo. Se for algo que vocês têm dúvida, legal, que vocês vão aprender agora, né, Pri? Boa, Ju, obrigada. Estava até com dúvida aqui, porque quando está no ao vivo a gente sabe mais, né? E gravado, mas é bom que os meninos podem assistir. Então, eu vou ler, pessoal, essa questão e a gente vai, né, claro, depois fazer juntos. E aí tomei a liberdade aqui, Ju, a gente está fazendo uma questão que não é só do PNSS, tá? De novo, né, trazendo um pouco esse perfil do examinador da FEPESE, que é um examinador que transita pelos programas, então vocês vão ver aqui que ele não ficou exclusivo em um único programa, ele transita bem, e ao mesmo tempo ele faz questões que não são ipsis literis da legislação. Claro que tem, gente, toda banca tem, é muito mais fácil fazer uma questão que põe, né, que troca uma palavrinha da legislação, porque o risco de anular é mínimo, ok? Mas é um examinador que transita bem com conteúdo, com questões que façam o próprio concursando pensar, o que é bom, né? Questão muito na legislação, não mede conhecimento aqui. Então, eu acho uma questão boa essa, por exemplo, tá?
Então, ele fala assim, ó, assinale a alternativa correta sobre o desenvolvimento de programas sanitários para controle e ou erradicação das enfermidades de interesse médico veterinário. Então, letra A, Programa Nacional de Sanidade Avícola, PNSA, considera a influenza aviária uma doença endêmica no país. Letra B, o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos trabalha com a possibilidade de atuação exclusiva de médicos veterinários do serviço oficial, inclusive para colheita e envio de material para diagnóstico. Letra C, o Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos prevê que proprietários deverão informar o Serviço Veterinário Oficial apenas casos confirmados doenças de notificação obrigatória. E letra D, vai até a letra E, tá? As atividades do Programa Nacional de Sanidade SUID estão voltadas para a prevenção de doenças, para o reconhecimento, manutenção e ampliação de zona livre de doenças e na certificação e monitoramento de granjas de reprodutores suídeos. E a última letra, a letra E, ele fala assim, o Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos de Cultivo dispõe sobre regras higiênicas sanitárias que devem ser adotadas, exceto durante a despesca, né? Então, se a gente olhar para essas questões, né, e fazer um comentário geral, a primeira coisa que a gente vê é que são questões que não vão na legislação e fala PNSS, pega o objetivo da norma e muda uma coisinha. Não, são questões que interpretam o programa como um todo, né? PNSA. Então, muito interessante esse examinador que tem essa característica, né? Essa capacidade de transitar tão bem sobre as normas a ponto de fazer uma pergunta inteligente como essa. Né? O veterinário que faz essa questão, ele tem que não só conhecer a norma, mas como também conhecer a aplicação e o próprio contexto daquele programa no momento da pergunta no Brasil. Né? E não é uma questão relativamente recente, a gente está falando de uma questão de 2022, tá? Então, aí trouxe aqui, né? Tem a ver com o assunto que a gente está conversando, mas vem bem aí dentro da norma e bem contextualizada para o perfil que eu entendo dessa banca. É a primeira vez que eu faço concurso com ela, né? Que entra em concurso, né? Vou entender de concursos dela. Faço no sentido, né, gente, de fazer aula para esse tipo de concurso. Então, vou olhar para cá que eu tenho uma tela, tá? Tá mais fácil de ler aqui. Então, ele diz assim, ó, o Programa Nacional de Sanidade Avícola considera a influenza aviária uma doença endêmica no país. É falso, né? A influenza aviária é uma doença exótica, né? Em granja comercial, ela é uma doença exótica, tá? Então, é uma alternativa falso. Olha que interessante, bem mineiro. Olha para você ver aí essa questão. A gente tem um programa, ele traz o nome do programa e traz o contexto desse programa no cenário da prova, né? Então, não basta para o candidato saber que tem influenza, doença de Newcastle, mas ele tem que saber a situação dessas doenças no próprio país, tá? Bem inteligente, bem interessante. Quando ele diz o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos trabalha com a possibilidade de atuação exclusiva de médicos veterinários do Serviço Veterinário Oficial. É falso, né? Dificilmente, gente, vai ter um programa com exclusividade do veterinário oficial de atuação, né? Olha o déficit que a gente tem de concurso, mas aqui uma pessoa que está lendo na emoção da prova, ou né, uma pessoa que desconhece a norma, talvez até faça sentido essa frase, mas não para você que está estudando, né, para esse concurso, né, estudando com o IFOP. Aí ele segue, o Programa Nacional de Sanidade Caprinos e Ovinos prevê que proprietários deverão informar o Serviço Veterinário Oficial apenas caso confirmadas doenças de notificação obrigatória. Não é verdade, né? Existe no PENESCO doenças que são de notificação de caso suspeito, né? Tem doenças que são exóticas no nosso país, tá? Então, aqui ele dá uma misturada até com a IN13 lá, né? A IN50 de 2013, que vem falando um pouco das notificações, tá? Então, a afirmativa também está incorreta. E aí vem a afirmativa correta, que, por acaso, tá? Tem a ver com o programa que a gente está falando, né? As atividades do Programa Nacional de Sanidade dos Suínos estão voltadas para a prevenção das doenças, verdade, né? A gente tem que prevenir a peste suína clássica, uma doença que a gente está prevenindo, né? Em alguns estados, em outros a gente está erradicando, para o reconhecimento, manutenção e ampliação de zona livre, que é, por exemplo, o que a gente faz com as peste suína clássica, né? A maior parte do território nacional está livre de peste suína clássica. Em compensação, a gente tem áreas que a gente quer, né, ampliar esse reconhecimento.
e além da certificação e reconhecimento, né, certificação e monitoramento de granjas de reprodutores de suídeos, tá? Então, é a resposta correta. E na última diz assim, né, o Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo dispôs sobre as regras higiênico-sanitárias que devem ser adotadas, exceto durante a brispesca, né? Não, eles têm regras que vão durante todo o processo, né, de produção de pescado, tá? Então, né, a alternativa correta ali era a letra D do Programa Nacional de Sanidade Suíde. Tá vendo, né, Ju? Uma banca bem espertinha, bem danadinha, né? Muito. O pessoal tem que ter cuidado aí. Tem. Bom, aí falando um pouco ali das condições básicas e das condições específicas, né, dessa certificação, de novo, a gente vai, né, dar uma passadinha aqui, trazer o que é de resumo sobre as condições básicas, tá? A gente tem aqui uma série de condições, e lá na norma, claro, está muito descrito, com muito mais detalhe, e quando a gente fala condição básica, você tem que pensar assim, condição básica de registro, tá? Não é condição de básica de suinocultura, é condição básica de registro. E essas condições, então, é registro no Ministério, cadastro na unidade da federação, onde essa granja está instalada, as condições de própria biossegurança, então, cinturão verde, né? São condições básicas. A presença de um médico veterinário como responsável técnico, né? E o responsável técnico é uma pessoa que responde diretamente, né, sobre as condições daquela segurança, né? O controle de trânsito desses animais, né? No caso das granjas, ainda tem as doenças opcionais, né? O animal só transitar com GTA, o GTA ter a cópia do certificado, né? O responsável técnico fazer teste de tuberculina para tuberculose, então ele tem que ter um responsável para esse exame, né? O responsável técnico dessa granja tem que ser, né, responsável ali por notificar as doenças, coletar para exame e ter registro sanitário. Então, essas são as condições básicas. E aqui é básico, porque se a gente tirar a granja GRSC, isso se aplica a qualquer criação animal, tá? Então, para a gente ter uma certificação, você tirou aqui a GRSC e se aplica a qualquer criação animal, né? Alguns não vão ter tuberculose, mas em compensação a gente tem que ter um RT, tem que ter o registro sanitário. Isso é a condição de qualquer criação animal, condição ideal de qualquer criação animal. Mas a gente ainda tem as condições específicas, que são aquelas relacionadas à própria criação de suínos, né? Então, a questão da cerca, do embarcador, da água, né? Do registro de visita, dos protocolos de desinfecção, do vestiário para o pessoal, né, que trabalha lá, entre outros, tá? Eu trouxe aqui, Ju, só uma ideia de condição específica, tá? Eu trouxe uma, que é que eu acho mais bonita, né, que para mim, que não sou da área de produção animal, talvez seja mais simples de explicar, mas tem várias outras. Eu trouxe aqui só para a gente exemplificar, para a gente mostrar o critério de vulnerabilidade. Lembrar sempre que essas condições básicas e específicas, não necessariamente relacionadas a doenças, a gente está falando de risco sanitário, né, com a tentativa ali de dar uma nota para aquela granja em relação ao risco sanitário. Então, um exemplo, né, é o cinturão verde. Então, aqui o cinturão verde, que é considerado ótimo, né? Então, aqui eu tenho, né, os galpões de criação e no entorno dele tem todo esse cinturão verde, né? Então, essas árvores protegem mecanicamente, né, a entrada de patógenos, a entrada de outras espécies, tá? E aqui eu tenho granjas, né, que entre os galpões de criação a gente não tem cinturão verde, tá? Então, uma situação ótima e uma situação em que uma condição específica está ausente, né? Então, as granjas de reprodutores de suítes certificadas, quando elas cumprem os itens anteriores, então, né, trouxe da norma diretamente, é quando ele está falando das condições de certificação básica e específica, elas vão ser avaliadas para uma classificação inicial e reavaliadas anualmente quanto ao grau de vulnerabilidade das mesmas à entrada de patógenos. Então, tudo isso que ele vai falando é para classificar aquela granja, dar uma nota, avaliar, né? Avaliar, dando uma nota que permite uma classificação quanto ao grau de risco de introdução de patógenos. Bom, aí ele vai passando, se não me engano, são 15 itens, 15 ou 16 itens, né? Então, ele vai passando sobre esses critérios e vai pontuando. 0, 1, 2, 3. E aí,
né? Na verdade, são 10 pontos avaliados. Ele passa por esses 10 pontos de condição e vai avaliando e dá uma nota. A partir dessa nota, então, a gente vai somar essa nota, né? E o somatório da nota é que vai classificar a granja. Então, pensa, ele passa lá pelo cinturão verde. Então, ele avalia, né? 0 é o melhor cenário, tá? Então, 0, ele tem o cinturão verde perfeito, ótimo. 3 é o pior cenário, então o cinturão está ausente. Pega 10 pontos lá, que estão descritos na norma, e avalia e dá nota. Depois soma. Somou, a gente consegue chegar à classificação da granja, tá? Então, a partir daqueles pontos, vai se ter uma classificação das granjas quanto ao grau de vulnerabilidade à entrada de patógenos externos. Então, a granja A é que tem menos ponto, ou seja, aquela que está com ótimo em todos os critérios avaliados, ou que tem poucos pontos, né, nos outros critérios, ao ponto dela não poder fazer nota 2 ou 3. Então, uma granja que vai tirar nota 0 ou nota 1, ou é ótimo ou é bom, ou é ótimo ou é bom. Ela nunca tem um item pontuado como 2 e 3. A granja que está classificada como B, ela tem uma vulnerabilidade baixa. Então, ela vai ter os critérios lá que atingir até 8 pontos e não ter nenhum critério como A, tá? Ou é uma granja que às vezes até tem menos de 8 pontos, tem até, assim, 3 pontos. Mas ela atinge uma nota 3 em um dos critérios. Ou seja, ela poderia, pela nota total, 3, estar dentro do A, que é entre 0 e 5. Mas ela não vai ficar no A porque o item que ela teve 3 pontos não permite que ela fique no A. Então, ela vem para o B, vulnerabilidade baixa. Ela tem ótimos fatores, ótimos elementos nela, foi muito bem avaliada, mas em um dos pontos, como ela tirou uma nota 2 ou 3, ela vai, então, ser classificada como B, tá? Assim também, por diante, a gente tem as granjas que são classificadas como C e como D, né? Olha que questãozinha fácil de fazer, né? Você colocar lá na questão, a classificação das granjas, faz um enunciado, letra A, coloca lá as notas de o que é a granja A, o que é a granja B, o que é a granja C, o que é a granja D, né? E aí faz uma outra tentando confundir ali entre esses pontos, tá? Então, é uma questãozinha bem fácil de fazer. Tem dela? Não tem dela, né? E aí, de novo, que é o que eu trago, assim, né? Quando é uma pessoa que conhece muito da legislação, ela vê esses pontos da legislação como pontos fáceis de fazer questão, né? Daí, quando a gente for olhar as questões aqui de swing, vocês vão ver que são questões mais por cima, né, da legislação, não aprofundam tanto, tá? Além disso, a gente tem condições específicas, né, para a granja GRSC, para a certificação dessas granjas. Então, além dessas questões de risco de introdução de patógeno, as granjas, elas devem ser livres de algumas doenças. E elas devem ser obrigatoriamente livres de peste suína clássica, de doença de Algesic, brucelose, tuberculose, sarna. E da leptospirose, elas têm que ser livre ou controlada, tá? Mas necessariamente livre ou controlada. A gente ainda tem as doenças que essas granjas, né, elas têm uma condição opcional de ser livre ou não. Então, exemplos, rinite atrófica progressiva, pneumonia micoplasmática, pleuropneumonia suína, disenteria suína. Elas podem ser livres ou não dessas doenças. Aí é uma opção. A leptospirose não é uma opção, que aí o pessoal cai muito nessa confusão. A leptospirose não é uma opção. Ela pode ser livre ou ser controlada, mas necessariamente ela tem que ser uma das duas, tá? Dentro dessas doenças, né, se a gente for lá na IN 50 de 2013, a gente vai ver que a peste suína clássica e a doença de Algesic são doenças de notificação imediata de qualquer caso suspeito. A brucelose, pela Brucella sus, e a tuberculose são de notificação imediata de qualquer caso confirmado. A leptospirose já é uma notificação mensal de caso confirmado. Né? Então, quando a gente pega todas essas doenças, as que estão listadas na IN, né, na IN 50 são essas. Por que a Pri está trazendo isso? Porque o examinador pode entender, né, essa questão, se ele fizer uma questão relacionada a essas doenças, tanto como uma questão que atenda o requisito do PNSS,
quanto uma questão que atenda, né, as doenças de notificação, tá? Então, ele pode, né, entender que ele pode produzir uma questão e classificá-la como PNSS, porque ela está prevendo ali, dentro das doenças de notificação, somente as doenças de suídeos, ok? Bom, quando a gente fala, né, das doenças de certificação opcional, então a granja que vai optar se ela, né, quer ou não ser certificada. Se ela for certificada para as 4 doenças opcionais, ela vai ter uma nota 4. Se ela for certificada de livre para pelo menos 2 doenças opcionais, ela tem uma nota 2. Se ela for certificada de livre para uma doença opcional, é uma nota 1. E se ela for certificada, se ela não tiver certificação para nenhuma doença opcional, é uma nota 0. Né? Então, se ela tiver a certificação para rinite atrófica, para pneumonia micoplasmática, pleuropneumonia e disenteria, nota 4, 4 doenças. O número abaixo disso, então ela recebe entre 2 e 0, tá? E aí, olha só, aqui também, aqui já não é, tá? Uma questão da FEPES, mas é uma que vai procurando ali, dentro das doenças, né, de notificação, as doenças do PNSS. Então, ele diz assim, ó, e aí peguei só para a gente ter um exemplo aqui dentro dessas doenças, tá? A Instrução Normativa 47, de 18 de junho de 2004, aprova o regulamento técnico do PNSS, a qual preconiza a certificação de granjas de reprodutores suídeos para comercialização e distribuição no território nacional de suídeos destinado à reprodução, assim como para sua participação em exposição, feiras e leilões. Somente serão permitidos aqueles procedentes de granja GRSC, né? Claro que tem uma vantagem econômica ser uma granja GRSC, né? Então, essa é a norma que traz isso. Em relação aos níveis sanitários, as granjas, para obterem sua certificação, deverão ser livres de: letra A, peste suína clássica, doença de Algesic, botulismo, tuberculose, sarna e somente controlada para leptospirose, peste suína africana, doença de Algesic, brucelose, tuberculose, sarna e livre ou controlada para leptospirose, peste suína clássica, doença de Algesic, brucelose, tuberculose, sarna e livre ou controlada para leptospirose, peste suína africana, doença de Algesic, brucelose, tuberculose, sarna e somente controlada para leptospirose, peste suína clássica, doença de Algesic, brucelose, coccidiose, sarna e livre ou controlada para leptospirose, né? Então, uma questão que é uma banca diferente, mas, de novo, poderia ser qualquer outra banca, tá? Então, qualquer outra banca poderia fazer, porque é uma questão fácil ali para o examinador de fazer. E eu acho que é bem uma carinha ali de FEPES, tá? Bom, em relação aos níveis sanitários, por que a letra A está errada, né? Peste suína clássica, ela deve ser livre. Doença de Algesic, sim. Botulismo, não. E observa que aqui o examinador bem maldoso, né? Pôs o B de brucelose com B de botulismo, né? Então, o botulismo está errado. E também não é somente controlada para leptospirose, tá? Então, pessoal, letra B, né? Peste suína africana não é a peste suína africana. Observa aqui, ó, se a gente ler rápido, até confunde, tá? Então, a peste suína é a peste suína clássica, porque a peste suína africana é exótica, né? Então, a gente não precisa da certificação de livro, né? E todas abaixo estariam corretas, mas ele trocou aqui propositalmente na peste suína africana. Aí, a alternativa que está correta: peste suína clássica, doença de Algesic, brucelose, tuberculose, sarna e livre ou controlada para leptospirose. Na letra D, peste suína africana de novo, né? Então, tá errado. Doença de Algesic, brucelose, tuberculose, sarna, e não é somente controlada, é livre ou controlada para leptospirose. Na última, peste suína clássica está certo, doença de Algesic está certo, brucelose está certo, coccidiose está errado, né? Então, o restante da questão está toda certa. Então, aí, para vocês verem, né, como é que pode cair esse tipo de questão no seu concurso, tá? Bom, falando ali, rapidamente, a gente falou dessas doenças alvos, né, da granja de reprodutor suídeo, pode cair tão simples como foi falado ali, o que é, o que não é de certificação livre, de certificação opcional, mas pode cair também, pessoal, a questão das doenças, né? Então, pode cair a doença em si.
em especial as de certificação obrigatória, tá? Em especial, quando a gente fala peste suína clássica e doença de Algésica. Então, pode cair, a gente trouxe aqui, né, a definição da doença, que é uma doença transmissível, causada por um peste vírus, que acomete suínos domésticos e selvagens, caracterizada por manifestações hemorrágicas e sistêmicas, tá? Então, a gente tem outras doenças hemorrágicas, a gente tem a peste suína africana, a própria síndrome reprodutiva respiratória do suíno, né? Mas dessas, né, o que a gente tem de relevante, né, que acontece ainda no Brasil, em especial no Nordeste, a gente tem a peste suína clássica, né? Então, a gente vê essas marcas vermelhas, né, que a gente chama né, pode ser petequial, ou pode ser sulfusões, equimoses, essas áreas avermelhadas, né, que dão ao longo do corpo do animal, em especial no abdômen, no quarto traseiro, tá? Então, pode cair os sinais, a própria patogenia, e aí bem detalhado isso lá na aula. Quando a gente fala da doença de Algésica, né, já uma doença viral, também viral, infecto-contagiosa, que causa graves prejuízos econômicos à suinicultura, sendo suíno reservatório natural e a única espécie com infecção latente e vitalícia. E aí, muito importante, porque a doença de Algésica, né, ela vai acometer ali outras espécies, os cães, os ovinos, né, mas a infecção latente desse herpes vírus, né, uma doença causada por herpes vírus, ela vai acontecer somente no suíno, né, e aí, daí a importância de controle, né, chamada também de pseudorraiva ou peste do coçar. A brucelose, né, e aí as outras doenças, brucelose, sarna, leptospirose, a tendência é que elas caiam menos, né? Mas falar de tendência de cair menos não é dizer que não vai cair, tá? Então, a brucelose, uma doença causada principalmente nos suínos pela Brucella suis, porque a Brucella abortus pode acometer o suíno, a própria Brucella canis também pode acometer os suínos, tá? Mas quando a gente fala de certificação das granjas, a gente está falando de Brucella suis, né? Que vai dar febre, perda de apetite, aborto nas fêmeas prêmias, nas fêmeas prenhas, né, infecção dos órgãos reprodutivos, nos machos, do próprio útero da fêmea, né? Então, aqui uma cena de aborto, tá? Na internet, né? A fonte diz que é uma cena de aborto de um rebanho por brucelose, né? Mas essa cena de aborto a gente tem em outras doenças também. Aqui um suíno com orquite, né? E aqui o teste do antígeno acidificado tamponado, tá? Que é, inclusive, o mesmo teste, né? É a mesma técnica que a gente usa para a brucelose bovina e bubalina, né? Aqui a tuberculose, e aí a tuberculose a gente tem ali, né? O principal agente envolvido, o Mycobacterium bovis, né? E o animal vai ter os sinais clínicos da tuberculose, com tosse, emagrecimento, letargia, e aí tem atenção que essa norma traz, inclusive, ali, a questão do teste, né? E aí, por isso estou mostrando aqui, né? A tuberculinização na orelha do suíno, né? E na aula a gente descreve como é que faz a tuberculinização no suíno, né? Então, também aí, alvo, né? De estudo de vocês. E a gente tem outras, né? Tem a sarna, né? Que é uma doença parasitária, e a gente tem a leptospirose, que dentro, né? Que é uma doença bacteriana, que também vai ter problema ali reprodutivo, né? Principalmente reprodutivo. Tá? No caso da leptospirose, ela pode ser livre, né? Quando a doença não está, ela pode ser controlada quando um rebanho infectado foi submetido a tratamento. E aí tem as condições de tratamento. E aí, olha que interessante. Eu trouxe aqui algumas doenças para a gente ilustrar, né? Não falei de todos, não falei de sarna, não falei de leptospirose, mas lá na aula a gente tem toda completinha. Trouxe aqui algumas doenças para a gente ilustrar a importância de saber da doença em si. E na sequência, eu trouxe aqui uma questão da própria FEPESE para a SIDASC relacionada a uma dessas doenças, tá? Então, vou ler aqui com vocês, depois a gente já vai trazendo a resposta. Se você precisar de mais tempo do que a minha leitura, você pausa e lê aí com calma, tá? Então, ele diz assim, olha, a infecção clínica dos suínos varia de um rebanho para o outro. Em alguns casos, a infecção ocorre subclinicamente, embora os animais possam exibir uma febre que dura alguns dias. Em outros, a infecção produz sintomas como aborto e nascimento de leitões fracos. Também se observou retardo de leitões, icterícia, hemoglobinúria, convulsões e distúrbios gastrointestinais.
Aqui, lendo já não, vamos deixar, vou ler e depois eu vou explicar de novo para vocês. Deixa, porque depois vocês vão pausar aí, eu não quero dar spoiler. Então, ó, às vezes, a meningite e a sintomatologia nervosa estão presentes. O aborto geralmente ocorre entre 15 e 30 dias após a infecção. Os principais sorovários que causam abortos ou leitões mortos são pomona, Tarasov e canícula. A infecção que ocorre durante o último terço da gravidez é mais crítica na interrupção da gestação. Assinale a alternativa que está se referindo corretamente à doença descrita no trecho. Letra A, leptospirose, B, campilobacteriose, C, doença de Algesk, D, peste suína, E, tuberculose. Então, observa, pessoal, que aqui é uma questão que ele pede que você conheça a doença. É claro que eu acho que ele dá uma dica quando ele fala o nome dos sorovários, né? Porque quando a gente vai falar de tuberculose, não tem sorovar, brucelose não tem sorovar, entende? Eu acho que ele dá uma dica, mas para dar uma dica para quem tem uma noção do conteúdo. Então, observa que é um concurso de nível estadual, mas ele foi no nível da doença, que a gente normalmente espera em concursos de prefeitura, tá? Então, fica atento aí com essas doenças. De novo, é um examinador que transita bem sobre as doenças, né? Então, ele vai bem ali para fazer perguntas sobre a doença. Então, falando aí, né, da doença em si, o que a gente tem que observar? Que a gente pode ter uma infecção clínica ou subclínica. E ele diz isso no enunciado. E quais são os principais sintomas? Aborto e nascimento de leitões fracos. Então, aborto e nascimento de leitões fracos acontece na doença de Algesk, acontece na leptospirose, né? Acontece na brucelose, das doenças que a gente falou ali, né? São as que têm mais relação com o aborto. Aí tem crescimento retardado de leitões, tem icterícia, tá? Icterícia, a gente vai, né, ter diversos fatores para icterícia, mas um deles é hemólise. E a presença da leptospira causa hemólise, né? Causa rompimento ali das hemácias. Então, hemólise, icterícia, eu vou esperar na leptospirose. Eu tenho uma alteração hemorrágica no suíno que tem, no suíno que tem peste suína clássica, mas ele não vai levar icterícia, né? Normalmente a doença ela não vai levar icterícia, igual a gente vê. Pode ter meningite, né? A leptospirose pode invadir ali as meninges e causar uma meningite e ter sintomatologia nervosa, né? A gente também tem sintomatologia nervosa na doença de Algesk. Então, aqui ainda daria uma dúvida, assim, né? Pode ter icterícia, pode até ter, mais raro na Algesk. Mas ele dá muita dica quando ele diz aqui dos sorovários, pomana, Tarasov e canícula. E, de novo, esses sorovários são controversos na literatura. Dependendo da fonte que vocês lerem, não vai ser esses aqui, não, tá? Então, a resposta correta é a leptospirose, né? A doença de Algesk, eu tenho problemas reprodutivos, na tuberculose não é uma alteração clássica. Na peste suína clássica eu posso ter, né, se tiver, né, fêmeas gravídicas, mas também não é uma alteração que a gente, não é o sinal clínico que a gente busca, e a campilobacteriose eu posso ter também problema reprodutivo. Mas vocês veem que ele foi lá no fundo da doença, tá? E aí, por isso que vale a pena, né? O que é que a gente não encontrou questão aí da FEPES? A gente não encontrou das condições, né, das doenças de certificação opcional. Então, vale a pena dar uma olhada? Vale a pena dar uma olhada, porque se tem leptospirose no banco, ele fez assim com a leptospirose, mas ele poderia ter feito qualquer uma outra, tá? Então, aí, a rinite atrófica progressiva, né, uma doença bacteriana, infecto-contagiosa, causada pela Pastorella mutocida D, que vai ter alterações progressivas crônicas, caracterizada por hipotrofia ou atrofia dos cornetos nasais, né, acompanhada aí por diferentes graus de distorção facial, com desvio lateral da narina e bragnatismo superior. Tá? Então, uma doença bem importante aí dos suínos, bem prevalente no Brasil, com bastante estudo no sul do país, né? A gente tem os principais pesquisadores dessa doença no sul do país, tá? A gente tem, né, a pneumonia micoplásmica suína, que é uma doença respiratória crônica causada por Mycoplasma ioopneumonei, também conhecida como pneumonia exoótica suína.
né? Ali a gente tem sinais que se confundem um pouco com a tuberculose, né? Que eu tenho uma tosse não produtiva crônica, retardo no crescimento. É claro que quando vai para o abate, as alterações são completamente diferentes, né? Então a gente vê a consolidação, né, do tecido pulmonar, né? Uma população né, o pulmão é diferente da tuberculose. Na tuberculose a gente vê grânulos, né? A gente vê a formação de tubérculos. Aqui a gente vê consolidações pulmonares, né? Então a gente vê aqui, ó, os lóbulos anteroventrais, né, escurecidos, consolidados pela presença do micoplasma, tá? Isso vai trazer para um animal que tem pneumonia micoplásmica sinais muito mais intensos, né? Uma doença que tem um sinal muito mais crítico, né? Muito mais fácil de interpretar ali do que a própria tuberculose, né? Que também é crônica, mas vai depender da quantidade de tubérculo, da localização de tubérculo. Aqui a própria, né? O próprio sinal macroscópico que leva a um sinal clínico mais fácil de identificar, né? A presença dessa doença pode, né, ter concomitante com outras, e a presença do micoplasma e a pneumonia exacerbar outras doenças, e aqui a gente tem, né, inclusive a possibilidade de animais que tenham artrite, tá? Então, né, falando um pouco lá na aula, né, Ju, a gente traz bem detalhado, e aí para não ficar longo demais, uma revisão longa demais, a gente está trazendo aqui as principais, né, considerações ali sobre a doença, um resumo, uma introdução, vamos dizer assim. A gente tem a pleuropneumonia suína, que é causada por Actinobacillus pleuropneumoniae, né? E aí, PPS, de pleuropneumonia suína, um trava-línguas, é caracterizada por uma pneumonia grave, de rápido desenvolvimento, que pode determinar o animal, né? Uma doença mais aguda ali, quando eu comparo com as outras alterações respiratórias. E a gente tem a disenteria suína, que é uma enfermidade infecto-contagiosa, principalmente suínos, de recria e terminação, caracterizada por uma diarreia muco-hemorrágica, lesões fibrino-hemorrágicas no seco e no colo, causado pela braxpira e disenteria, tá? Então, essas são as doenças. De novo, vale a pena, né, ter pelo menos aí um quadro diferenciando o agente etiológico da doença, para entender se é vírus, se é bactéria, né, o próprio nome do agente, os principais sinais clínicos desses agentes, né, e a condição de certificação, se é livre ou opcional, tá? Então, né, reforçando a necessidade do estudo dessa doença aí. Bom, a gente tem um plano, né, aí acabando, né, essa revisão de granja de reprodutor suíno certificado, a gente passa para os elementos do programa que vão falar sobre o plano integrado de vigilância da doença de suínos. Dentro desse plano, a gente tem 3 doenças em destaque: a peste suína clássica, a síndrome reprodutiva e respiratória do suíno e a peste suína africana, tá? Então, essas 3 doenças, elas são importantes e essenciais para a vigilância da doença dos suínos. A peste suína clássica, a gente ainda tem ocorrência, né? A gente ainda tem, não vou nem dizer ocorrência, mas vou dizer assim, a gente tem áreas não livres, né? No norte e nordeste do país. A síndrome reprodutiva e respiratória, como a peste suína africana, a gente não tem, né? A gente não tem essa ocorrência no país, tá? Então, falando ali do plano integrado de vigilância da doença dos suínos, né? A finalidade desse plano é demonstrar a ausência da peste suína clássica, da peste suína africana e da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, que recebe essa sigla que tem gente que chama de PRRS, tá? Que vem do inglês, né? Os dados gerados ali pelo sistema, eles vêm tanto da vigilância passiva, a notificação, quanto da vigilância ativa, né? Clínica e laboratorial. Né? Então, vem da próprio sistema de saúde, o serviço veterinário oficial, monitorando, fazendo a vigilância, não só de suínos, né, de diversos tipos de rebanho, né, do tecnificado, o familiar, e até mesmo de suínos acelvajados, tá? Então, muito importante a gente olhar para esse cenário e entender que, né, eu sempre falo isso nas aulas de programa, que não basta a gente dizer para a Organização Mundial de Saúde Animal, e está escrito OIE, porque é a forma como vem a norma, né, que é uma norma mais antiga, não basta a gente dizer para a Organização Mundial de Saúde Animal
que a gente não tem a doença, a gente tem que provar que não tem. E a gente só consegue provar por meio de monitoramento, né? Quer seja passivo, quer seja ativo por meio da vigilância. E aí, muito interessante que esse programa, né, que esse plano integrado, ele prevê ali uma vigilância, em especial, né, para toda a área livre de peste suína clássica no Brasil. Por quê? Porque a área que não é considerada livre, que aí aqui está, né, de verde claro, que a gente chama de zona não livre, o que não significa que tenha focos nesse momento, mas não é uma zona que reúne condições para ser chamada de livre, ela não é alvo desse plano de vigilância. O alvo está todo, né, na parte que a gente tem considerada como livre, porque é ali que eu vou fazer uma vigilância para ausência, não só de, eu aproveito a peste suína clássica, que é uma vigilância que, né, que a gente já faz, que o sistema já está acostumado a fazer, e aí eu implemento também o controle de outras duas doenças, que é a peste suína africana e a síndrome reprodutiva e respiratória do suíno. Dentro desse componente de vigilância que a gente aplica, então, nessa região do Brasil, o Ministério da Agricultura prevê vários componentes de vigilância. Primeiro, a vigilância sorológica baseada em risco. Então, né, eu vou fazer vigilância, eu vou coletar soro e eu vou coletar onde há maior risco, de acordo com a definição de risco que ele traz no programa. Eu vou definir uma amostra a partir de uma possível prevalência estimada, né? Então, faço todo um cálculo experimental para definir essa amostra, para definir o risco dos locais, e aí a gente vai fazer essa vigilância sorológica. Mas vai coletar mesmo sem sinal clínico? Mesmo, é amostra e é uma coleta de vigilância. Dentro desse programa, ainda tem a questão da investigação de casos suspeitos, faz parte do programa, uma doença que não tem caso suspeito, uma doença que é, né, até recentemente, né, que o Brasil foi considerado livre, em sua maioria, 2015, 2016, não está correto, né? Eu tenho várias doenças que são confundíveis ali. Então, a gente precisa ter um sistema de vigilância ativo, mas a gente precisa ter uma população consciente e capaz também, né, de indicar casos suspeitos. Faz parte desse programa a inspeção dos animais em abatedouro, a vigilância sorológica em suínos acelvajados e a própria inspeção em estabelecimento de criação. O sistema de vigilância são esses 5 fatores em conjunto, tá? E esses fatores são chamados de componente do sistema de vigilância. E aí, a ideia é que a gente consiga assegurar a ausência, né? Ou, diante da detecção da presença, agir de maneira rápida, tá? Então, são esses os componentes. Bom, a norma detalha infinitamente mais cada um desses componentes. Ela traz qual é a população-alvo, qual o número de amostra, dependendo do risco. Ela vai detalhando muito, né, esses componentes. E é uma norma relativamente recente, tá? Ali de 2020, 2021, se não me engano. Então, ela é mais recente, mas ela é muito importante porque ela está, né, no auge da implementação e do próprio Brasil se provando enquanto sistema de defesa sanitária, ok? Então, vale a pena dar uma considerada ali nesse plano integrado que vem descrevendo isso detalhadamente. Dentro do plano, a gente tem ainda as próprias doenças em si, né? Vocês vão ver, então, a peste suína faz parte lá do que a gente estudou de certificação obrigatória para a granja reprodutora de suídio. É uma doença que a gente já tem maior detalhamento, tanto a peste suína clássica quanto a doença de Algésica, né? Já são alvos do Ministério da Agricultura há mais de 20 anos. Então, né, bastante consolidada ali o conhecimento sobre essas doenças. Quando a gente fala de síndrome reprodutiva e respiratória do suíno e peste suína africana, aí a gente já está falando de 2 doenças que a gente não tem no Brasil, que a gente quer vigiar para não entrar, né? Para a gente não ter o aparecimento desses agentes. Então, também são alvos ali possíveis do concurso. Na peste suína africana, a gente já falou um pouco, né? Quando a gente estava falando de doenças de certificação obrigatória. Vale lembrar que a peste suína clássica, né, é uma doença de notificação obrigatória e imediata de qualquer caso suspeito, né? Então, uma doença aí, né, mais relevante, em que a gente precisa estar com a população bem atenta para essa notificação, e que hoje no Brasil é esse o cenário que a gente tem,
né? Toda essa parte em verde escuro considerada livre, zona livre de peste suína clássica, e aí aqui a gente tem, né, o momento de reconhecimento, 2015, 2016, 2021, e a zona não livre de peste suína clássica. É interessante a gente observar, né, que cerca de 83% do rebanho está em zona livre, né? E a zona livre envolve cerca de 50% do território nacional. Aí, às vezes, eu costumo falar a maior parte do território brasileiro, e até uma fala errada, né? A maior parte da produção de suínos do Brasil. Porque, né, em termos territoriais, como os estados do Amazonas, Pará, são muito grandes, né? Em termos de extensão territorial, a gente está ali quase que no meio a meio, né? Mas em termos de produção de suínos, né, a grande produção de suínos vem dessa região que já é considerada uma zona livre, o que é um grande sucesso para o Brasil, tá? Bom, aqui a gente tem, né, a zona não livre, que aí a gente colocou esse ZNL, zona não livre de peste suína clássica, que também representa 50% do território, mas 18% do rebanho de suínos, né, com 11 estados da federação. Então, até com, né, assim, com uma população bem menor de suínos, poucos centros com uma população, né, expressiva e relevante de suínos. Interessante, sabe, pessoal, né, de forma online, dei aula na graduação para o pessoal do Nordeste ali, eles falam, prof, por que a gente não consegue, né, a certificação de livro? Eles tiveram surtos recentes e às vezes dá uma sensação de que há uma ineficiência dos estados, né, no controle. Não é, né? Eu estou falando aqui de criações de subsistência. Quando a gente tem um sistema integrado, como a gente tem no restante do país, é mais simples. Eu venho, foi o que a gente falou do programa, controlo as doenças, né? Controlo as ocorrências no rebanho núcleo, garanto ali uma condição sanitária e por eficiência, isso desce para todo o rebanho comercial. Quando eu tenho criação de subsistência, a gente tem troca de animais entre proprietários, a gente não tem necessariamente reprodutores nem geneticamente selecionados, então é muito mais difícil de fazer esse controle. E sempre quando eu estou, né, me deparando com esses programas, eu penso que a nossa bovinocultura, ela é muito tecnificada, claro, mas ela não está no sistema de integração como suínos e aves, e talvez por isso a gente tenha tido, né, tenha tanta dificuldade com programas como a brucelose, tuberculose, entre outras doenças ali que a gente tenta controlar, né? Diferente da suinocultura e das aves, que são um sistema de integração, que tem um sistema piramidal e a gente consegue controlar. Então, aqui não tem uma necessariamente a ver com a eficiência ou a operação do sistema de defesa, mas com o próprio limitador da forma como esses suínos são criados, tá? Então, e essa discussão está toda nesse manual, então vale a pena, né, essas considerações. Dando aí uma enxugada máxima na peste suína clássica, né? A gente pensar nas apresentações clínicas, a gente tem a forma hiperaguda, aguda, crônica, congênita e subclínica. Congênita e subclínica estão lá nos outros, né? Tá no outro slide, para a gente conseguir ler aqui com clareza. Na forma hiperaguda, né, eu tenho morte súbita de leitões, com lesões muito pouco aparentes ali, eu praticamente não vou ver sinal clínico. Na forma aguda, os animais têm febre, têm hemorragia, uma mortalidade também muito alta, podendo chegar a 100% dos animais. A peste suína clássica, na forma crônica, né, o animal vai perdendo condição corporal e a mortalidade nessa condição é variável. Na forma congênita, eu tenho nascimento de animais refugos, né? Eu tenho aparecimento de animais persistentemente infectados, né? E na forma subclínica, a gente tem, assim, as porcas, né? Com febre curta, aborto e prematuridade. É importante a gente, né, lembrar aí que, como se trata de um pestivírus, ele é capaz de causar ali uma infecção persistente. O que acontece? A porca gestante, dependendo do terço da gestação em que ela foi infectada, o animal vai ter contato com o vírus antes do desenvolvimento do sistema imunológico, antes do desenvolvimento da capacidade do sistema imunológico diferenciar o próprio do não próprio. Então, essa porca, quando, né, ela tá grávida, né, tá gestante, quando ela é infectada com esse vírus no primeiro terço de gestação,
o feto não é imunocompetente, ou seja, ele não é capaz de diferenciar o próprio do não próprio. E o contato com o vírus, contato do feto com o vírus nesse primeiro terço da gestação, faz então com que ele perceba aquele vírus como próprio. E aí esse animal se torna persistentemente infectado, porque o vírus ele fica no corpo do animal, causando todas as alterações, né, naturais da presença do vírus, mas o animal não desenvolve, né, o sistema imunológico desse animal não desenvolve anticorpos, em especial o sistema imune adquirido, não combate a presença daquele vírus. Então, é um animal que tem o vírus, que o vírus está acometendo, mas em compensação ele não tem sorologia contra esse vírus. Então, esse animal persistentemente infectado, né, que a gente tem na doença congênita, ele é muito importante porque ele é um eliminador do vírus, que apresenta sinal clínico de forma variável, né, que fica refúgio, ele não tem assim, né, ele não vai ter uma clínica tão característica, mas ele é dispersor do vírus e eu não consigo identificá-lo por sorologia. Tá? Então, é bem interessante, né? A doença, ela vai acometer ali diferentes fases da vida do animal, causando alterações clínicas diferentes, e ainda tem essa questão do persistentemente infectado, que é bem importante. Parece muito ali, quando a gente fala do persistentemente infectado, quando a gente fala da diarreia viral bovina, tá? Né, claro, com as devidas proporções, espécies, mas uma lógica de doença muito parecida com a diarreia viral bovina. A FEPESE também considerou a peste suína clássica uma doença muito importante e pôs uma questão de concurso da Prefeitura de Chapecó. Olha como é que ela cobrou. Até acho que aqui uma questão até considerada superficial para o nível de detalhamento que a gente tem da doença, tá? Mas para quem não está, né, para concurso, ainda assim, é uma questão profunda para as doenças, tá? Então, ele diz assim, olha, a peste suína clássica é uma patologia altamente contagiosa que acomete suínos domésticos acelvajados, causada por vírus RNA, que pertence à família Flaviviridae. Assinale a alternativa que corresponde corretamente aos principais sinais clínicos observados nos animais acometidos por essa doença. Então, letra A, aborto, icterícia e polifagia. Letra B, hipotermia, convulsão e anasarca. Letra C, febre alta, hemorragia e conjuntivite. Letra D, icterícia, repetição de si, insuficiência cardíaca e iatrogênica. Letra E, sinais respiratórios, euforia, epididimite e nulíparas, tá? Então, qual a alternativa correta? A alternativa correta aqui é a letra C, né? Febre alta, hemorragia e conjuntivite, que são os principais sinais clínicos que a gente, né, observa, em especial nos suínos adultos, tá? O aborto pode ser, mas a icterícia e polifagia não, tá? A icterícia não é um achado relevante, né? Ele tem uma hemorragia, mas pelo próprio curso da doença, ele não chega a dar a icterícia, tá? Hipotermia, não, né? Normalmente, o que ele vai ter ali é a febre, é a hipertermia, tá? Então, hipotermia, não. Convulsões, é muito improvável que ele tenha, não é impossível não, mas é muito improvável que ele tenha, porque a gente não tem alterações neurológicas significativas. E a nasarca também não tem, tá? Icterícia, de novo, não. A repetição de cio pode acontecer, mas a insuficiência cardíaca iatrogênica por indução do veterinário, não tem a ver com essa doença. Sinais respiratórios praticamente não existem, tá? Tô falando praticamente porque, claro que o animal, né, em uma situação de doença, ele pode estar suscetível a infecções secundárias, né? Mas não tem relação com a própria peste suína clássica, sinais respiratórios. Euforia completamente errado, e epididimite em nulíparas, né? Ou seja, em fêmeas que nunca pariram, epidídimo a gente vai ter no macho, né? Epididimite a gente vai ter no macho, tá? Então, está incorreta, né? Então, a alternativa correta é a febre alta, hemorragia e conjuntivite. E muito importante essa questão da conjuntivite, porque foi um sinal clínico muito observado no Brasil, e que se a gente pegar os livros, até, né, assim, a gente não tem tanta descrição internacional da conjuntivite, mas é um sinal clínico que a gente observou muito nos últimos surtos do Brasil, tá? Então, importante se a gente tiver uma atenção em relação a isso. Lembrar, então, que é uma doença de notificação compulsória e imediata, né, que qualquer pessoa que identificar a presença da doença deve notificar o serviço
veterinário oficial. Se o notificante for o proprietário, né, já informa ali imediatamente da suspensão da movimentação de suídos, dos produtos e subprodutos. Essa propriedade vai receber, né, uma visita do serviço veterinário oficial para fins de investigação epidemiológica, né, e qualquer infração, qualquer dificuldade ali no investigar, é uma infração, né, que cabe sanção no Ministério da Agricultura, no Ministério Público e no próprio Conselho de Medicina Veterinária, se o infrator for o médico veterinário, tá? Bom, no caso daquela visita de vigilância, for constatado sinais de peste suína clássica, né? Então, independente do local, se é frigorífico, exposição, feira, leilão, aglomeração, né? Toda vez que a gente constatar que tiver identificação de peste suína clássica por forma laboratorial, todo o recinto é considerado foco, tá? Então, claro que a identificação na propriedade é um momento chave, mas identificar em aglomerações animais é também muito importante, porque a gente deixa todo o restante da população que está envolvida como um foco, né? E se aplicam também medidas sanitárias. Então, o que quer dizer que foco de peste suína clássica não está restrito a propriedades, mas sim em qualquer local que a gente identifica, né? Bom, quando a gente tem a notificação, o veterinário vai, então, para a propriedade, né, avaliar clinicamente os animais, identificando ali sinais clínicos compatíveis com peste suína clássica, ele vai fazer a coleta de material. Então, baço, rins, ilho distal, gânglio e amígdala, né? A gente depois aí barrigas, para a gente lembrar aí, Bá de baço, Ri de rins, né? Ri de rins e ilho, G de gânglios e A de amígdalas, tá? E sangue, né? S de sangue, tá? Então, é importante a gente lembrar o material de coleta, e esse material, claro, vai ser submetido a diagnóstico laboratorial. Lembrar que o diagnóstico laboratorial, ele parte para vigilância sorológica, ele serve, né, para vigilância sorológica. Quando a gente falou lá do plano integrado, quando eu estou fazendo vigilância sorológica ativa, a partir de um N amostral, a gente também coleta sangue ali para diagnóstico, tá? Então, nesse caso, quando eu falo de vigilância sorológica ativa, em que o Serviço Veterinário Oficial está indo na propriedade coletar sangue de uma amostra pré-determinada de suínos, o que a gente coleta é soro sanguíneo. E vai seguir toda uma cadeia de fluxo de diagnóstico, né? Que passa pelo ELISA, que passa pela vírus neutralização, ok? Bom, mas quando a gente parte de um caso suspeito, ou de um caso suspeito, que o veterinário foi lá, fez o exame clínico, examinou, e aí ele tem, então, um caso provável, né? Ele viu pelo exame clínico que tem suspeita de ser peste suína clássica, aí a gente não tem coleta só de soro, que aí, assim, a gente tem essa coleta que a gente acabou de falar. A gente tem a coleta do soro e de órgãos e sangue total. Tá? Então, a gente tem a coleta do sangue, de órgãos e tecidos. E aí, o teste diagnóstico, além do ELISA, além da vírus neutralização, que a gente falou ali para vigilância sorológica, também passa pelo isolamento viral e pela PCR, tá? E essa sequência de exames, né, que se dá positivo ou negativo, é que a gente chega num caso confirmado de peste suína clássica ou num caso descartado de peste suína clássica. Muito importante. Pri, o que é isso, esse mapa? Esse mapa a gente explica, Ju, passo a passo lá na aula, né? Se a pessoa quer entender a sequência de exames, está tudo lá na aula, né? Aqui a gente está trazendo os principais pontos exatamente para o pessoal estudar ali, né, a peste suína clássica. Bom, se eu tiver um caso confirmado de peste suína clássica, então eu tenho um foco de peste suína clássica. Havendo um foco de peste suína clássica, a gente aplica o plano de contingência, que é aquela série de procedimentos e decisões que vão ser tomados no caso da ocorrência de um foco, com o objetivo de erradicar e controlar a peste suína clássica, reduzindo ao máximo as perdas produtivas. Só para exemplificar aqui, o que seria, né, a atuação prevista nesse plano de contingência? Então, a gente vai na propriedade, vai levar o sacrifício de animais doentes e os seus contatos diretos, né? A gente vai também
sacrificar, né, conforme a avaliação de risco, os contatos indiretos. Às vezes o foco não se restringe a uma propriedade, né, mas ele vai ser avaliado como unidade epidemiológica, então eu posso ter mais de uma propriedade determinada em um foco, né? Depois a gente vai destruir todo o material suspeito, vai fazer a desinfecção da granja, vai fazer a desinsetização, a desratização e o vazio sanitário. E aí, a gente introduz, então, o suídio sentinelas, né, para poder fazer ali a reintrodução e garantir a ausência de circulação viral. Então, todo esse, né, é um resumo das principais etapas de atuação em um foco, ou seja, o resumo das principais ações de um plano de contingência da doença, tá? Pri, e aí, vacina ou não vacina contra a peste suína clássica? A vacina da peste suína clássica, ela existe, mas ela é proibida em território nacional, exceto em casos excepcionais, né, nos quais, após estudo da situação epidemiológica e a critério do Serviço Veterinário Oficial, ficar configurado o risco de disseminação da doença. Né? Então, em casos excepcionais, essa vacina vai ser usada, depende de um plano específico, elaborado pelo Estado e aprovado pelo Ministério da Agricultura, mas ela pode ser usada, em especial, em zonas não livres. Tá? Quando tem a ocorrência de um foco, né, e o plano de contingência se prova satisfatório, eu posso não ter que utilizar a vacina para controle daquele foco, tá? Então, a vacina de peste suína clássica, ela existe, mas ela é usada, né, em zonas não livres, inclusive tem um programa de vacinação, né, em teste que foi feito em alguns estados do Brasil, tá? Mas ela é usada em zona não livre. Falando aí de outra doença, a síndrome reprodutiva e respiratória do suíno, né, que é uma doença que nunca foi registrada no Brasil, que tem muito impacto na suinocultura dos Estados Unidos e Europa, né, que causa tanto alterações respiratórias quanto reprodutiva. Então, a gente aproveita a vigilância da peste suína clássica e faz também a vigilância para a ausência do agente da síndrome respiratória reprodutiva, tá? E a gente tem também a peste suína africana, né, em que a última ocorrência registrada no Brasil foi no município de Moreno, no estado do Pernambuco, de 1981. Bom, se a gente pensar, né, e a banca, Pri, o que a banca fala disso? Dessas doenças que a gente apresentou agora, peste suína clássica, síndrome respiratória reprodutiva e peste suína africana, a banca tem questões tanto para a peste suína clássica quanto para a peste suína africana. Agora, é importante a gente entender, né, que pode haver também para síndrome respiratória reprodutiva, tá? E a gente tem tá mais destrinchado a questão dessa doença lá na nossa aula. Bom, então vamos fazer essa questão da FEPES de 2021, ela fala aí de peste suína africana, né? Ela está falando de peste suína, mas ela podia estar falando de síndrome respiratória reprodutiva, podia estar falando de peste suína clássica, então bem importante a gente olhar ela, né, quando diz assim, ó, assinale a alternativa que representa corretamente 2 exemplos de medida de controle sanitário na peste suína africana. Então, né, letra A, todos, exceto os médicos veterinários, devem trocar a roupa e calçado para adentrar nas granjas. 2, o único acesso deve ser pela barreira sanitária e todo material que entrar na granja deverá ter sido desinfetado. B, visitantes que tiveram contato com outros suínos no mesmo dia devem ser impedidos de entrar sem que tenham passado por pé de luva no mínimo 3 vezes. 2, pessoas vindas de países com foco de peste suína africana só podem visitar a granja no mesmo dia por no máximo 30 minutos. C, na granja, usar uniformes exclusivos e evitar entrada de roupas e sapatos da área externa. 2, o único acesso deve ser pela barreira sanitária de todo material que entrar na granja e todo material que entrar na granja deverá ter sido desinfetado. D, a aquisição de suínos reprodutores deve ser feita somente em granjas de terminação de suídeos do mesmo município, comprovado por guia de trânsito e transporte específica. 2, visitantes devem estacionar os carros longe de galpões. 1, pessoas vindas de países com foco de PSA só podem visitar a granja no mesmo dia por no máximo 30 minutos. 2, tudo que entrar na granja deve ser desinfetado com viricida, sendo dispensado da desinfecção apenas os itens pessoais, como joias e telefones celulares que devem ficar nos bolsos.
Então, de novo, né? Não é uma questão, a FEPES não pega ipsis literis a legislação, mas ela traz ali uma interpretação dela. E as medidas de biossegurança, elas são gerais. Então, se você tiver estudado com profundidade as medidas de biossegurança em atendimento a um foco, elas, né, geralmente se aplicam a todos os programas. E aqui é essa questão, tá? Então, a letra A está errada por quê? Ela diz assim, ó, todos, exceto médicos veterinários, devem trocar roupa e calçado para adentrar na granja. Não, todos, incluindo o médico veterinário. Todo mundo troca de roupa e de calçado. E também, na hora de sair, tira aquela roupa, que, né, normalmente é descartável, vai incinerar, vai para uma destruição, e troca também o calçado, tá? Isso para evitar a dispersão. O único acesso deve ser pela barreira sanitária. Verdade. E todo material que entrar na granja deverá ter sido desinfetado. Verdade. Tá? Então, aqui a primeira está errada. Então, letra B. Visitantes que tiveram contato com outros suínos no mesmo dia devem ser impedidos de entrar sem que tenha passado por pedilúvio no mínimo 3 vezes. Não, se teve contato com o suíno, não tem que entrar. Entende? Visitante que tem contato, ou que vai, né? Você tem que fazer o vazio sanitário, inclusive, da pessoa, tá? Então, ele não tem que entrar. Pessoas vindas de países com foco só podem visitar a granja no mesmo dia por, no máximo, 30 minutos. Ele não pode visitar, né? Pessoas que tiveram acesso ao foco têm que ficar em vazio sanitário e não podem visitar granjas. Então, a alternativa correta, letra C. Na granja, usar uniforme exclusivo e evitar a entrada de roupas e sapatos da área externa. Né? Então, você não entra com seu sapato, não entra a roupa. Inclusive, né, eles falam assim, estaciona um furgão, né, um veículo fora da propriedade, vai, troca de roupa, passa pela barreira sanitária e vai entrando na propriedade. Né? Então, a gente não entra nem com... A orientação é não entrar nem com o carro, tá? O único acesso deve ser pela barreira sanitária e todo material que entrar na granja deverá ter sido desinfetado, o que está correto. A aquisição de suínos reprodutores deve ser feita somente em granjas de terminação de suídio do mesmo município. Não, suídeos reprodutores vão ser, né, prioritariamente de granjas de RSC e não necessariamente do mesmo município, tá? Visitantes devem estacionar os carros longe dos galpões. Isso é verdadeiro e a orientação é, inclusive, que, se possível, fora da propriedade. Letra E. Pessoas vindas de países com foco só podem visitar a granja no mesmo dia por, no máximo, 30 minutos. Na verdade, não, elas não podem visitar a granja. E tudo que entrar na granja deve ser desinfetado com viricidas. Viricidas são substâncias químicas que eliminam vírus. Sendo dispensada a desinfecção apenas os itens pessoais. Não, os itens pessoais não vão nem entrar, entende? Eles vão ficar do lado de fora. E se entrarem, eles têm que ser desinfetados, né? Joia, celular, o que quer que seja. Tá? Então, a letra E está incorreta. E essa banca está gostando tanto de peste suína africana, que tem mais uma questão de 2021 que a gente colocou aqui, que fala sobre a peste suína africana, é correto afirmar. A doença comete também o homem, portanto, trata-se de uma zoonose. É exclusiva de suídeos e cánidos domésticos e acelvajados. Carcaças de suídeos infectados que morrem e ficam no ambiente não são fontes importantes de transmissão. Em caso de surto, o tratamento deverá ser iniciado sob supervisão de veterinário até melhora clínica e então vacinados. É uma doença de notificação imediata ao serviço veterinário oficial de qualquer caso suspeito. Essa questão, ela é até fácil, né, para quem está estudando para concurso, porque as outras são tão absurdas que só tem uma resposta óbvia aqui, tá? Mas a peste suína africana não é uma doença zoonótica, né? Ela é uma doença de suídeos. Ela não é exclusiva, né, de suídeos e canídeos domésticos e acelvajados, ela é exclusiva dos suídeos e suídeos acelvajados, tá? As carcaças podem, sim, infectar o ambiente, né, e se tornar fonte de transmissão. Inclusive, na África, né, a gente tem o ciclo do carrapato, né, o ciclo do transmissor, do parasita, que vai ter relação com essa carcaça no ambiente, né? Em caso de surto, não pode haver tratamento, é proibido o tratamento contra a peste suína africana, e a gente também não tem vacinas que sejam boas para a peste suína africana, né, no mundo, para distribuição. E aí sim, né, a resposta óbvia, de tão absurda que são as anteriores, é a letra E, que é uma doença, né, de notificação imediata ao serviço veterinário oficial de qualquer caso suspeito, tá? E aí, Ju, para a gente falar da última doença,
nesse programa, muitas doenças, né, Ju? É um programa que é bem minha praia mesmo, a gente falar das doenças. É a doença de Algésique, né? E aí a definição da doença de Algésique é que é uma doença viral, infecto-contagiosa, que causa graves prejuízos econômicos à suinocultura. O suíno é um reservatório natural e a única espécie que eu tenho infecção latente e vitalícia. Né? A gente chama essa doença também de pseudorraiva ou peste do coçar. Né? Embora seja uma doença em que o suíno é a única que tem a infecção latente, né? É um herpes vírus. O que é infecção latente? É quando o vírus ele fica viável dentro de um neurônio, mas ele não reproduz, ele não está eliminando partículas. Então, o animal cursa com períodos de virulência, de viremia, em que tem alterações clínicas, aí o sistema imunológico controla, o vírus deixa de produzir partículas e fica latente, fica lá aguardando um momento em que esse animal tem uma queda na imunidade e esse vírus reativa, e aí faz nova viremia, novas alterações clínicas, né? Então, é a única espécie que tem a latência, mas não é a única espécie que é acometida, né, pelos vírus. Então, a gente tem sinais clínicos, né, causados em outras espécies, como os ruminantes, como os próprios cães, né, que podem, inclusive, no caso dos cães, eles podem ir a óbito 2 a 3 dias após o aparecimento dos sinais clínicos, né, e esses animais vão ter um prurido, vão se automutilar em função da presença desse herpes vírus que causa a doença do Algésique, né? Aí trazendo ali os elementos chaves da doença de Algésique, lembrar que tem uma vacina para a doença de Algésique, ela tem que estar prevista no plano estadual, né, de controle da doença. Essa vacina, ela é uma vacina DIVA, né, que eu consigo diferenciar um animal infectado de um animal vacinado, né, porque o vírus da vacina não tem a proteína E, não tem, né, essa glicoproteína E, e isso me permite diferenciar o animal vacinado de um animal infectado, porque o animal infectado tem anticorpos contra essa glicoproteína e o animal vacinado não tem anticorpos contra essa glicoproteína. Apesar de ser uma doença, né, para a qual a gente tem vacina, lembrar que a vacina não previne da infecção pelo vírus da doença de Algésique, que ela apenas reduz o impacto da doença, né? Como todas as vacinas para herpes vírus, é muito difícil a gente ter uma vacina que consiga, né, ser 100% protetora e impedir a infecção, né? Ela apenas abranda os sinais clínicos. Então, os sinais clínicos ficam mais leves, o que permite, né, uma recuperação melhor e mais rápida do animal, tá? E também faz com que o animal, para levar a óbito, para levar os grandes problemas reprodutivos que a gente tem, né, que o animal precisa de uma dose maior de carga viral para se infectar. Com isso, a gente tem, né, o uso da vacina reduz a incidência da doença de Algésique, né, mas ela vai ser usada ali a depender da estratégia do estado mesmo que está controlando essa doença, tá? Quando a gente ainda fala, né, da doença de Algésique, é muito interessante a gente perceber que, a depender do plano estadual, a estratégia de saneamento do foco pode ser com despovoamento imediato, com despovoamento gradual ou com erradicação por sorologia. No caso do estado que adota o despovoamento imediato, a gente vai, né, diante da ocorrência, fazer o sacrifício e abate de todo o rebanho, independentemente da idade, do estado fisiológico da fêmea, se ela está gestante ou não, a gente vai sacrificar todo mundo. Né? O estado que adota o despovoamento imediato, ele tem mais chance, mais facilidade de recuperar o seu status sanitário diante de uma ocorrência. A gente tem a possibilidade do estado adotar dentro do seu plano um despovoamento gradual, né, em que a gente vai fazer o abate sanitário dentro de um prazo de 90 dias, considerando ali a idade dos animais, a gente espera chegar até uma certa idade para o abate, a gente considera as fêmeas gestantes, né, espera aquele parto para fazer o abate, então a gente vai fazer um despovoamento gradual, considerando a idade, o estado, né, fisiológico das fêmeas do plantel, e aí, num prazo de até 90 dias, todos os animais serão abatidos. É claro que há um risco de dispersão da doença, né? Mas onde a gente tem ali uma incidência, uma prevalência mais alta da doença de Algésique,
pode ser uma medida interessante para a gente não ter um despovoamento maciço, né, um despovoamento tão grande de animais, a fim de comprometer a própria questão do abate do animal, tá? E aí, por fim, a gente pode, né, adotar, o Estado pode adotar a erradicação por sorologia. E aí, como é que é feito? Né? O estabelecimento é submetido a teste sorológico periódico, e aí todos os positivos vão sendo eliminados até que a gente não tenha mais nenhum. Claro que é a estratégia que mais demora para eu ter um estabelecimento livre, mas ela pode ser adotada, né, quando a gente tem alta prevalência da doença, né, numa determinada região. Então, dar uma passada lá e revisar, né? Hoje a gente está com o país livre, né? A gente está com a ausência de focos, mas vale a pena dar uma revisada ali nas condições previstas. E aí, Ju, uma questãozinha para a gente fechar essa questão da doença de Algesic, né? Que também foi cobrada pela FEPESE, mas em questões mais antigas ali, né? Quando compara com as outras doenças, uma questão de 2017, que diz assim: a doença de Algesic causa transtornos nervosos em suídeos lactentes, respiratórios em adultos e problema reprodutivo em fêmea gestante. Aqui resume bem o quadro clínico que a gente observa nessa doença. Sobre a vacinação dos suídeos contra a doença de Algesic, é correto afirmar: a vacinação apenas é permitida para aquelas propriedades com diagnóstico laboratorial negativo para a doença de Algesic, realizado em laboratório oficial ou credenciado. Letra B, apesar de ser uma doença grave, não é de notificação obrigatória ao serviço veterinário oficial, pois não se trata de uma zoonose. Letra C, as vacinas previnem a infecção pelo vírus da doença de Algesic, porém não reduzem a manifestação de sinais clínicos. Letra E, leitões vacinados com a vacina viva atenuada, naquelas unidades federativas onde seu uso é previsto pelo plano estadual aprovado pelo MAPA, não devem, sob hipótese alguma, serem abatidos. Seus destinos serão os de reprodutores. Letra E, é permitido somente o uso no país de vacinas inativadas ou vivas atenuadas, deletadas pelo menos para a glicoproteína viral GE. Assim, como de kits para diagnóstico que permitem identificar anticorpos contra essa partícula viral específica, ambos devidamente licenciados pelo Ministério da Agricultura como instância central e superior. Então, a primeira alternativa, né, a letra A, está errada, porque a vacinação apenas é permitida para propriedades com diagnóstico laboratorial negativo, falso, porque a gente usa vacina em regiões onde tem foco, em locais onde tem focos, onde o diagnóstico laboratorial é negativo, a vacina é proibida. A letra B está errada, né? Que apesar de ser uma doença grave, não é de notificação obrigatória, ela é uma doença de notificação obrigatória de caso suspeito. As vacinas não previnem a infecção, mas reduzem a manifestação de sinais clínicos, ao contrário do que está dizendo aí na afirmativa C. Letra D, os leitões vacinados com vacina atenuada, né, não devem, sob hipótese alguma, serem abatidos, eles podem ser abatidos normalmente, né, a gente não tem problema em relação ao comércio da carne desse animal, dos produtos, dos subprodutos, nem mesmo de interferência no diagnóstico. E a letra E, que é a afirmativa correta, diz: é permitido somente o uso no país de vacinas inativadas ou vivas atenuadas. Verdadeiro. Deletadas para glicoproteína viral que a gente consegue, então, diferenciar, né, o animal vacinado de um animal infectado. Então, por isso, também, o kit diagnóstico também tem que ser capaz de identificar anticorpos contra a glicoproteína né? Porque assim, se ele identifica anticorpos contra a glicoproteína ele consegue, então, ele permite, então, diferenciar um animal vacinado de um animal infectado. E aí, Ju, depois, assim, de uma revisão super mega grande, a gente finaliza aqui, né, essa revisão sobre o PNSS, né, Ju? E aí, de novo, para falar que a gente tem bastante coisa nesse conteúdo. É muito difícil resumir. Eu trouxe aqui, baseado nas questões, né, os principais elementos ali de revisão. Às vezes o elemento de revisão está na questão, às vezes a questão inspira os elementos de revisão, então eu trago outros. Acho que, de novo, né, que vale, que não acho que, que o examinador é alguém de profundos conhecimentos sobre o PNSS, apesar dos principais pesquisadores dessas doenças estarem no sul do país,
Mas acho sim que cai questão, né? Com certeza que deve cair uma ou duas ali, e que o pessoal que estudar vai faturar e vai dar um grande diferencial, porque quem não tem o conteúdo do IFOP não consegue organizar bem para estudar esse programa. Porque é um programa com legislações pulverizadas, muitas doenças, muitas regras. Então, quem tem o IFOP aí está muitos passos à frente, Ju. Show de bola, Pri. Muito obrigada. Conteúdo incrível, trouxe muitas dicas. Pessoal, espero que vocês tenham anotado todas as dicas, né? Feito os exercícios. Tá aí para vocês um conteúdo muito completo, apesar de ter muito mais na aula. A Pri conseguiu trazer aí de forma bem completa, com muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada aí, Pri, pela parceria, por estar aqui com a gente. Pessoal que está assistindo, muito obrigado. Bons estudos para você. Um beijo. Beijo, Ju. Obrigada, pessoal.